Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Cristiane Oliveira e esse é o canal Curada para ser Instrumento de Cura. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre passado. Nós iremos conversar sobre olhar para trás. Qual deve ser o nosso posicionamento hoje? O que devemos fazer para não olharmos para trás? Para não ficarmos parados no nosso passado e focarmos no presente que é um presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. E hoje nós iremos conversar sobre passado. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 12, o povo de Israel se direciona para Moisés e fala o seguinte: nós não te falamos isso, que nos deixasse lá no Egito servindo aos egípcios? Pois seria melhor servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Esse texto foi o povo de Israel que falou para Moisés, depois que o povo de Israel presenciou todos os milagres, todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito, para que Faraó deixasse o povo ir, o povo de Israel, e adorar o Senhor e prestar culto a Ele. Quando o povo de Israel se deparou diante de mais um desafio, qual foi o posicionamento do povo de Israel? Murmuraram, reclamaram, e eles olharam para onde? Para o passado. E desejaram voltar ao passado. E é sobre isso que nós iremos conversar nesse vídeo de hoje. E deixa eu contar para vocês o contexto bíblico dessa história. O povo de Israel estava no Egito sendo humilhado, escravizado pelo povo do Egito. Os egípcios tornaram os israelitas como seus escravos, debaixo de dura cerviz, maus tratos, eles não se alimentavam bem e eles tinham que trabalhar muito. Então o povo de Israel não suportava mais tanto sofrimento, não suportava mais tanta humilhação e tanta escravidão. E eles começaram a clamar ao Deus de Israel, começaram a clamar ao Deus Todo-Poderoso, pedindo que os tirassem daquele sofrimento. E Deus, com sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do povo de Israel e levantou um libertador para tirar o povo daquele sofrimento. Deus levantou Moisés. Deus teve um encontro com Moisés em Midian, falou ao coração de Moisés e pediu que Moisés voltasse para o Egito, para que ele fosse o libertador do povo de Israel. E Moisés obedeceu à voz do Senhor e foi de encontro ao Egito. Chegando lá, Moisés deu o recado que o Senhor mandou. Qual foi o recado? Falou para Faraó que se Faraó não libertasse o povo, viria 10 pragas muito perigosas sobre o povo do Egito. No entanto, Faraó não ouviu, Faraó não entendeu, Faraó não acreditou. E as pragas começaram a vir sobre o povo do Egito. Vieram pragas de piolhos, pragas de gafanhotos, vieram pragas de lepra, veio a praga da morte do primogênito, dentre tantas outras pragas, no total de 10 pragas. Mas somente na última praga, que foi a morte do primogênito, que Faraó finalmente obedeceu à voz de Deus. Faraó finalmente ouviu e deixou o povo ir. No entanto, ele se arrependeu e mandou que os seus súditos, a sua cavalharia, seguisse o povo de Israel. E quando o povo de Israel se viu nessa situação em que os egípcios estavam ali atrás deles para os capturar novamente, eles entraram em desespero e começaram a reclamar com Moisés. Por que você não nos deixou lá para que nós possamos servir aos egípcios? Pelo menos lá nós não iríamos morrer. Sabe, queridos? E Deus quer ministrar ao meu coração e ao seu coração através desse texto. Quando o povo de Israel se deparou em uma situação difícil, quando o povo de Israel se deparou com mais um novo desafio no qual ele precisava enfrentar, qual foi o primeiro posicionamento do povo de Israel? O primeiro foi o medo. Eles tiveram medo do novo e muitas vezes eu e você nos comportamos dessa mesma forma. Nós temos medo do novo, do que pode vir, daquilo que é diferente, daquilo que o nosso entendimento ainda não viu e não sabe como é.
E quando ele chegou nesse patamar de medo, o segundo posicionamento do povo de Israel foi querer olhar para trás, foi querer voltar atrás, voltar a uma realidade que eles não estavam mais vivendo. Eles não estavam mais sendo escravos, eles não estavam mais sendo humilhados pelo povo do Egito, e eles desejaram voltar atrás. No entanto, eu preciso dizer algo para o meu coração e para o seu. Deus já tinha mudado a identidade do povo de Israel. Não era mais a mesma identidade. O povo de Israel não tinha mais a identidade de escravo do povo do Egito. Não. Eles agora tinham uma nova identidade. E qual era essa nova identidade, Cristiane? A identidade de livre. O povo de Israel estava experimentando uma nova identidade. Libertos. Eles estavam ali, diante de um mar, diante de mais um desafio. Mas eles sequer pararam para pensar que eles estavam livres e desejaram olhar para trás. Mas eu quero dizer algo para o meu coração e para o seu. Muitas vezes é assim que nós nos comportamos diante de um novo desafio. O medo do novo, o medo do que pode ser diferente daquilo que nós já conhecemos, nos faz tentar olhar para trás e nos faz querer voltar atrás. Por quê? Porque nos convém, nós já conhecemos o passado, nós já sabemos como é que ele funciona. E a realidade é que nós temos medo do novo. Mas eu quero dizer algo para o seu coração, que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam diante do mar. Eles estavam diante de um novo milagre, de algo extraordinário que Deus ia fazer na vida deles. E eles sequer perceberam. Quando Deus mandou Moisés tocar nas águas e o mar se abriu, eles andaram a pé enxuto. A Bíblia fala, queridos, que eles andaram a pé enxuto. Eles não só andaram pelo meio do mar e as águas se abriram para que eles passassem, mas eles também andaram com os pés enxutos, nem sequer molhou. E eu quero dizer algo para o meu coração e para o seu. Quantas vezes Deus tem coisas novas para a nossa vida, Deus tem milagre novo em nossas vidas, quantas vezes eu e você estamos diante de um novo posicionamento que nós precisamos ter, estamos diante de um milagre de Deus vindo na minha direção e na sua direção e nós queremos voltar atrás por medo. E você sabe o que foi que aconteceu? O povo de Israel atravessou o mar em pé enxuto e eles puderam desfrutar de mais um milagre. Eles puderam desfrutar de mais uma comprovação do amor e da fidelidade de Deus para com aquele povo. E Deus, queridos, Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje. Talvez hoje você está passando um grande desafio e você está com o pensamento de voltar atrás. E eu quero dizer algo para o seu coração. Não olhe para trás. Siga em frente. Eu não sei o que aconteceu lá atrás que você quer trazer para a sua vida no dia de hoje. Eu não sei quem foi que saiu da sua vida lá atrás que você quer trazer para o dia de hoje, mas eu quero dizer algo para o seu coração. Deus lhe deu uma nova identidade. Você não é mais escravo. Escravo daquela situação, escravo daquela pessoa, escravo daquele contexto que você estava vivendo. Hoje você é livre. Livre para experimentar o sobrenatural de Deus. Mas eu preciso dizer algo também para o seu coração. Você precisa ter coragem. Coragem para dar o primeiro passo e acreditar que aquilo que você não está enxergando hoje, aquilo que você não está entendendo nada, Deus vai fazer o impossível e você vai andar essa nova jornada, essa nova trajetória que Deus tem para você. Talvez você esteja com medo como o povo de Israel e você queira voltar atrás. Deixa eu contar algo para você. Quando Deus deu um comando a Ló e a sua esposa e ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Quando nós olhamos para trás, nós ficamos presos. No momento que ela virou estátua de sal, ela ficou lá presa no passado. E ela não usufruiu do presente de Deus. Ela não usufruiu das coisas que Deus trouxe para a vida de Ló e sua família. Por quê? Porque ela ficou atrás. Deixe o seu passado no lugar onde ele está, no passado.
E talvez você queira dizer para mim, Cristiane, mas eu tive uma grande perda. Eu quero que alguém volte para a minha vida. Eu quero que alguém venha ao meu encontro. Eu quero que essa pessoa ela volte para a minha história. Não. Deixe o passado no passado. Viva o hoje. Deus tem milagres para a sua vida hoje. Deus tem coisas boas para a sua vida hoje. E você está parado no passado. O povo de Israel, eles desejavam, a Bíblia conta que eles desejavam as cebolas do Egito, quando Deus estava preparando um maná vindo do céu todas as manhãs. Eles estavam esperando e desejando a proteção dos deuses do Egito, quando Deus estava preparando uma coluna de fogo e uma nuvem de glória para os acompanhar durante todo o percurso do deserto. Pare para pensar. O novo você não conhece, mas eu garanto para você, é bem melhor do que o seu passado. O novo presente de Deus, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida hoje, é muito melhor do que o que ficou para trás. E talvez você esteja com medo porque você não consegue entender, você não consegue enxergar. Na verdade, você não precisa entender. Você precisa crer que Deus já está no seu futuro, já escreveu a sua história, já desenhou a sua trajetória. Você só precisa caminhar, dar o primeiro passo, o segundo passo e acreditar que Deus está lá na frente, esperando por você e Ele já escreveu tudo, já foi tudo escrito. Só confia, só confia. Para de olhar para trás. Para de ficar querendo trazer para a sua vida as pessoas que Deus já tirou. Para de querer ficar trazendo para a sua vida um emprego que Deus já fechou a porta. Para de querer ficar trazendo para a sua vida alguém que não cabe mais. Existe um propósito de Deus para a sua vida bem maior do que tudo que você perdeu. E não se preocupe. Deus, Ele tem uma grande característica. Fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. E deixa eu dizer algo para o seu coração. Deus está preparando coisas maravilhosas, espetaculares para a sua vida, para a sua história. Mas existe um segredo nessa trajetória. É uma palavra bem simples que se chama confiança. Confie em Deus. Acredite, algum dia Ele decepcionou você? Não, Deus jamais nos decepciona. E muitas vezes, aquilo que nós achamos que Ele tirou das nossas vidas, Ele não tirou, Ele nos poupou. Você sabe por quê? Porque eu e você, nós só conseguimos enxergar o agora. Mas Deus, Ele está lá no nosso futuro. E Ele sabe que o que hoje nós perdemos é o melhor para as nossas vidas, porque lá na frente tem coisas bem melhores vindo. Então acredite, confie, Deus está no controle da sua história. Pare de olhar para trás, olhe para frente, prossiga para o alvo. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. E se essa palavra foi de importância para o seu coração, se essa palavra ministrou o seu coração, compartilhe com outra pessoa, se inscreva no meu canal, Curada para ser instrumento de cura. Deixa Deus ministrar o seu coração através da minha vida e seja canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo para outra pessoa. Tem uma amiga sua precisando ouvir essas palavras. Tem um amigo seu precisando dessas palavras de fortalecimento. Compartilhe. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo.